todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Histórias do Gasperim. Eu sou Cândice Gasperim, apresentadora deste podcast e filha do ex-goleiro. E os nossos convidados de hoje, eles dispensam apresentações. Quando eles começarem a falar, vocês já vão reconhecê-los. As suas vozes são ouvidas diariamente por toda a Vacaria e região. E hoje eles vão compartilhar comigo algumas histórias do paizão Gasperim, desde a época que o pai era jovem até o período que ele foi treinador do Glória de Vacaria. Betão Carneiro e Marcos Duarte, que prazer receber vocês aqui e obrigada por participarem do Histórias do Gasperim. Olha, Cândice, o prazer é meu conversar contigo e poder contar um pouco da história que a gente conviveu com o Gasperim. Luiz Carlos Gasperim. Cândice, obrigado pelo convite, tenho certeza, o Betão já se emociona e a gente aqui também. E eu agradeço o convite por fazer parte, né, para contar um pouquinho dessa história. Eu estou do lado do cara que sabe da história do Gasperim, né? Desde moleque até a história do casamento, que vai ter aí, né? Tem algumas historiazinhas, como ele se tornou um atleta profissional, e eu um pouquinho mais do que vi ele aqui no Glória. Até estou me alongando um pouquinho mais, mas eu não posso deixar me furtar de falar isso no início. Eu, como moleque, na beira do alambrado, vendo ele como goleiro, depois, felizmente, a oportunidade de ser um repórter de campo e fazer minha primeira transmissão como repórter da Rádio Esmeralda num jogo ao qual o Gasperim era treinador. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Ai, que legal! Eu estou super curiosa para escutar essas histórias de vocês, gente. E vou começar com o Betão. Betão, como é que você conheceu o meu pai? Vocês eram vizinhos? Vocês eram colegas de escola? Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Não, nós estudávamos no Colégio São Francisco à noite, de dia ou à noite, não é? Mas, por volta de 1966, o Esporte Clube Brasil formou um time de juvenil. E eu comecei a treinar no Esporte Clube Brasil, e o Gasperim ia olhar os treinos por ali, esse negócio todo, né? E nós fizemos uma grande amizade, juntamente com outras pessoas, que você também vai ter o prazer de conversar ao longo desse seu trabalho que está realizando, né? E depois o Gasperim começou a treinar no Esporte Clube Brasil como goleiro, não é? Como goleiro, ele com 14 anos, ele começou a jogar no juvenil do Esporte Clube Brasil. E eu, com 16, 17 anos, já jogava no Esporte Clube Brasil. E aí que nós formamos uma grande amizade com ele e com outras pessoas que fizeram parte de todo aquele começo da história. E o Gasperim foi goleiro do juvenil do Brasil, nós chamávamos naquele tempo de juvenil. Hoje eles chamam sub-18, sub-20, esse negócio todo, né? Mas nós jogávamos até os 18 anos no juvenil do Brasil. E aí começou a nossa amizade, a minha amizade com ele, com a família dele, não é? E a gente conviveu por muitos e muitos anos, e são muitas e muitas histórias para contar. O início da carreira dele como goleiro foi no Esporte Clube Brasil de Vacaria, em 1966. Ele deveria ter uns 14 anos, de 13 para 14 anos, no juvenil do Esporte Clube Brasil. E aí a gente foi galgando, jogando, fazendo amizade, convivendo aquele período ali com outros amigos também. E fomos campeões em 66, 67, fomos campeões em 68. Em 1969, o Brasil fez uma renovação e toda aquela equipe do juvenil do Brasil subiu para a equipe titular. Em 1969, nós disputamos o Campeonato Estadual de Amadores, que hoje, para nós, seria a divisão de acesso aqui do futebol gaúcho, em 1969. E esse campeonato de 1969 só foi terminar em abril de 1970, tá? Com o Gasperim jogando no gol. Mas são muitas e muitas histórias. Nós somos campeões estaduais de amadores no ano de Fomos campeões estaduais amadores em 1970, referente a 1969. Mas a minha amizade com ele começou aí, ele com 13, 14 anos, eu com 15 anos. Enfim, foi uma longa amizade, uma história muito grande para contar aí, Cândice. Sem dúvida. E Betão, quando que ele decidiu ser jogador de futebol profissional? Falou assim, olha, eu vou ser goleiro, é isso que eu vou fazer da minha vida. Foi algo natural? Teve um momento que ele falou assim, olha, eu levo o jeito e vou seguir essa carreira? Como é que foi? O Gasperim, conhecido também como Ganso, esse era o apelido carinhoso que nós chamávamos ele, sabe, de Ganso. No começo ele não gostava, daí ele não gostando, o apelido pegou, não é?
o apelido pegou. E ele treinava, nossos treinos eram no Estádio Municipal Francisco Guerra, que hoje já não existe mais, infelizmente, mas ele treinava todas as tardes aí como goleiro. E sempre dizia para nós, olha, um dia eu vou ser jogador profissional, vou ser jogador profissional. E pelo desempenho que ele teve no Esporte Clube Brasil no ano de 68, 69, 70, ele recebeu alguns convites para jogar em algumas equipes, mas ele tinha idade de juvenil ainda. E dali, ele sempre sonhou em ser atleta profissional. Em 1970, ele foi então para o juvenil do Grêmio, foi para treinar no juvenil do Grêmio, através de uma pessoa influente do Grêmio, morador aqui de Vacaria, não é, ex-governador Simval Vazeri, que era conselheiro do Grêmio e que indicou o Gasperim para treinar no Grêmio. E ele foi lá treinar no juvenil numa peneira, passou nessa peneira e ficou morando na concentração do Grêmio, Eu tenho uma história para contar o seguinte: eu morei em Porto Alegre de 62 a 64, quase 65, não é? Nós moramos em Porto Alegre. E eu conhecia ali o Estádio Olímpico, conhecia os eucaliptos, e nós tínhamos familiares em Porto Alegre que moravam perto do Estádio Olímpico. E quando o Gasperim foi se apresentar lá, eu fui junto com ele. Nós pegamos um ônibus aqui, fomos de ônibus, saímos daqui, eu acho que chegamos de tardezinho lá, fomos lá no Estádio Olímpico, eu deixei ele na concentração, mas ele me pediu para que ficasse com alguns documentos, dinheiro dele, porque ele não sabia, não é? Ele ia posar na concentração, esse negócio todo, e algumas pessoas falavam algumas coisas, não é? E então eu fiquei com esses documentos e com algum dinheiro dele, alguma coisa dele, e fui posar nos parentes. E de manhã eu fui lá na concentração. Naquele tempo que você podia entrar no estádio, na concentração, nesses lugares aí, se apresentava, entrava tranquilo. Hoje já é diferente, não é? Eu entrei, fui lá, conversei com ele, como é que tá? Não, tá tudo bem, hoje de manhã já vou treinar. Aí entreguei os documentos e dinheiro que tinha que entregar para ele, tá? Fiquei com ele, aquele dia eu fiquei com ele, assisti o treino dele, esse negócio todo, almoçamos junto, assisti o treino dele à tarde, e no final da tarde eu peguei o ônibus e vim embora para Vacaria. Então foi comigo que ele foi até o Grêmio, mas não apresentado por mim, indicado por uma outra pessoa. E dali ele ficou no juvenil do Grêmio, fez carreira no Grêmio, não é? Começou, o Grêmio ele já subiu para a equipe titular do Grêmio, tá? Jogou algumas partidas, inclusive nós saímos aqui de Vacaria para assistir jogos dele pelo Grêmio, mesmo não sendo gremista, eu ia assistir os jogos dele em Porto Alegre, alguns eu fui, e uma vez nós voltamos, ele tinha uma Brasília, não sei se a Cândice sabe dessa história, ele tinha uma Brasília e namorava a Noemi. Ele começou a namorar a sua mãe, a Noemi, quando ele jogava no Esporte Clube Brasil, tá? Quando ele jogava no Esporte Clube Brasil. Então, ele jogava pelo Grêmio no final de semana e, às vezes, quando o jogo era no sábado, ele vinha para a Vacaria. E eu fui no sábado de manhã, fui de ônibus, assisti o jogo dele e voltamos de tardezinha para a Vacaria, de Brasília. E no domingo ele voltava novamente para Porto Alegre. Então, são as histórias assim que a gente se conhece desde o começo da vida, bem dizer, vamos dizer. Não é? Que legal! Eu não sabia da história da Brasília. Eu sabia do Fusca, mas não da Brasília. Tinha uma Brasília e depois um Fusca. O Fusca foi no esportivo. Foi no esportivo. Foi no esportivo. O legal é que ele sabe até aonde foi o carro, viu? Qual clube, né? O legal é isso. Não, eu sempre que ele via, não é? Quando ele via para a Vacaria, ele via. Depois do Grêmio, aí, ele ficou uma temporada, 2 temporadas do Grêmio, 3 temporadas, e foi emprestado para o esportivo. Foi para o esportivo. E ali no esportivo ele ficou muito tempo no esportivo. Então, Bento Gonçalves ficava mais perto de Porto Alegre. Saímos eu, Lafite, mais alguns amigos e assistir os jogos do esportivo em Bento Gonçalves. O time teve aquela equipe que foi vice-campeã, aquele jogo com o Neve, toda aquela história toda, lá o Gasperim estava presente. Mas a história mais ou menos dele como jogador, ele sempre foi apaixonado, sempre quis ser atleta profissional e graças a Deus ele conseguiu. E foi realmente um dos grandes goleiros e um grande amigo. Ai, que legal ouvir isso. E Betão, conta a história do casamento, que o pessoal acha que é fácil casar no meio da temporada. Os meus pais casaram em julho e o casamento, a única coisa que eu sei que foi numa segunda-feira. Conta pra gente, Betão. O Gasperim jogava no esportivo. E o casamento foi marcado por uma segunda-feira. Eu fui padrinho do casamento dele na igreja, juntamente com uma amiga nossa, tá? Fui padrinho dele.
Mas o negócio é que os jogadores do Esportivo vieram num ônibus, botaram no ônibus todos os jogadores do Esportivo, o Enio Andrade, Darcy Posa, toda essa direção do Esportivo. E eles vieram de ônibus. O que aconteceu, então? Terminou o casamento, o Gasperini vai saindo com a Noemi da igreja, o pessoal do Esportivo fez um foguetório, parecia uma torcida organizada, um foguetório, chegou o órgão de segurança, que era a Brigada Militar, não é? E, olha, não pode soltar foguete aqui assim, está perturbando o sossego, já era noite, segunda-feira, por volta de 7 horas, no inverno escurece cedo aqui em Vacaria, não é? E o pessoal daí, tivemos que algumas pessoas que intervir, conversar com o pessoal da brigada, olha, são jogadores esportivos, vieram para uma festa, no casamento, assim. Eu sei que eles foram liberados, tá? Foram liberados, graças à intervenção de algumas pessoas ali, foram liberados e nós fomos para a festa. Mas essa festa do Esportivo, até Enio Andrade participou, veio a Vacaria Enio Andrade, Darcy Posa, e ficamos ali a noite inteira conversando com os jogadores, porque nós tínhamos um grande amigo no Esportivo, o Gasperini também tinha, que era o Toneco, tá? E o Tim. O Tim era irmão do Gilberto Tim, que era o preparador físico do Nacional depois. O Tim, então eles vinham seguindo a Vacaria. Vinha o Tim, vinha o Toneco, foi treinador do Glória, o Cacau, então eles vinham a Vacaria seguidos nos finais de semana aqui. O seu Nilo, que era o pai do Gasperini, fazia um churrasco, fazia um galeto para nós ficávamos ali se divertindo. E aí que eu comecei a conhecer esses jogadores esportivos. Mas esse casamento, o foguetório que causou essa punição aos jogadores do Esportivo, que a brigada queria prendê-los. E graças à intervenção de alguns amigos, ficou tudo resolvido, tudo bacana, uma festa só. Mas o casamento na segunda-feira, porque o Esportivo jogou no domingo, o Gasperini jogou no domingo e ele veio no domingo da noite para o Vacaria, e os jogadores vieram no domingo, na segunda-feira à tarde para participar do casamento. Não, imagina não jogar depois no domingo seguinte. E jogava no domingo seguinte. Não sei se não jogava na quarta-feira já, viu? Não sei se eles não jogavam na quarta-feira. Eu sei que no domingo eles jogavam. Mas aqui eles liberaram para eles tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha naquela época lá. Podia. Hoje em dia já fica tudo mais difícil, né? É o seguinte, ele tinha alugado já um apartamento lá em Bento Gonçalves, né? E na segunda ou na terça-feira ele já viajou com a Noemi para Bento Gonçalves também. E foram para Lua de Mel, mas Lua de Mel no meio da temporada, né, gente? É difícil. No meio da temporada, né? Marcos, e você? Quando é que você conheceu? Como que você conheceu meu pai? Sabe que, bem, sou de uma geração diferente, né? Um pouquinho mais jovem que a do Betão, com certeza. E como eu disse no início, eu tive o prazer de conhecer o Gasperini, ele como atleta em 1988, antes a gente via falar, porque aqui a gente eu e o Betão somos colorados, tá? Então, desde sempre acompanhei o Inter, desde sempre ouvia falar em Gasperini, sabia que ele morava em Vacaria, enfim, ou era, né? A gente diz, entre aspas, que é de Vacaria mesmo, não nascido em Vacaria, mas é um vacariano, né? E aí foi onde eu conheci ele, a figura Gasperini. E quando ele veio jogar no Glória em 88, então, ali foi algo que chamou a atenção, porque uma figura exponencial do internacional, como a gente coloca, dos melhores de todos os tempos, ele fez parte. E aí foi onde que eu conheci. Mas, de fato, de ter contato com ele, foi quando ele foi treinador do Glória, ali no ano de 2003. Ali, sim. Antes a gente conhecia, mas não tinha um contato. Quando ele secretário de esportes aqui também de Vacaria, tá? A gente conhecia ele. Mas ali em 2003 foi muito importante conviver no dia a dia com ele. O dia a dia com ele, com o Dudu também, né? O Dudu fazia parte da equipe técnica como preparador físico, foi ali que eu conheci. Como eu disse no início, e até eu fiz algumas anotações, porque eu tenho o costume de deixar tudo anotado, das partidas, do Glória e tal, e da história do Glória. Felizmente, seu Eugênio Marques foi uma das pessoas que me passou a história, né? E no dia 7 de maio de 2013, minha primeira partida como repórter em São Gabriel, uma noite, tá? Infelizmente o Glória perdeu por 2-0 para São Gabriel, o Marcelo Fumaça foi quem fez os gols de São Gabriel, e ali o Gasperini começou um trabalho que ele veio a substituir naquele ano o Nestor Simeonato. Antes ele já tinha sido, claro, né? Além de atleta, treinador do Glória, mas foi ali de fato que começou todo esse envolvimento com o próprio Luiz Carlos Gasperini
e com o Dudu, né, seu irmão também, que são figuras que a gente tem um carinho muito especial por vocês. Nossa, e é recíproco este carinho, tenho certeza disso. E aproveitando, Marcos, você está contando essa história, né, do Glória de 2003, o que você destacaria o papel do pai? Foi a primeira vez que ele treinou um time com o Dudu no Rio Grande do Sul, né, a dupla Gasperim e Luiz Carlos Gasperim e Dudu Gasperim. E como que era esse convívio com ele também com relação à imprensa? Sabe que, felizmente, eu ainda tive a condição de pegar um momento onde você tinha liberdade para falar com os profissionais de futebol. Hoje é muito difícil. No Clube do Interior ainda se tem um pouco disso. Mas naquela época era um convívio maior, você tinha como chegar, conversar, pedir, olha, o que está acontecendo, o que aconteceu, enfim. E sempre foi muito, muito tranquilo, uma pessoa de um fino trato, sempre, com todos, né? A gente via isso com os seus próprios atletas, né? E com nós, a imprensa, com certeza com o pessoal da direção, tudo isso. Então, é uma figura muito tranquila, né? De um fino trato, repito, porque ele conseguia cativar as pessoas. A gente tem a condição de poder falar com verdade, né? Não querendo, de forma alguma, dizer algo diferente que não seja a verdade nesse momento de Luiz Carlos Gasperim, uma pessoa de uma tranquilidade muito grande, serenidade, conhecedor do que estava fazendo. Isso era o Gasperim, né? Que foi realmente algo muito importante na história do Brasil, o qual lá em 69 o campeonato terminou em 70, como disse o Betão, sendo campeão amador. Esse campeão amador vale a pena a gente ressaltar para muitos. O Gasperim, então, se você for analisar, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é 2 vezes campeão de uma divisão de acesso, hoje chamada, ou segundona, como era. Porque o campeonato de amador de 69 correspondia a uma segunda divisão do futebol gaúcho, certo? E depois ele foi isso com o Glória em 1988 também, campeão. E falando nesse Glória de 1988, voltamos um pouquinho na história. Betão, você, amigo pessoal do pai, de repente ele volta para Vacaria em 88 e vocês se encontram no estádio, você fazendo entrevista, né? Você entrevistando este amigo. Como que você destaca do pai e do time do Glória daquela época? Bom, o Gasperini, você sabe, sempre foi meu irmão, então era fácil chegar e conversar com ele, como jogador, depois como treinador. Mas em 1988, quando ele chegou em Vacaria, que ele estava encerrando a carreira dele, foi encerrar a carreira, ele foi convidado para encerrar a carreira dele jogando no Glória de Vacaria, tá? Como goleiro. O Glória estava precisando de um goleiro, esse negócio todo, de experiência para subir em 88, e as pessoas tinham apostado realmente que aquele seria o ano do Glória. E o Gasperini aceitou o desafio, e o Glória formou uma grande equipe em 1988. E ele foi o comandante, foi o capitão dessa equipe, foi o capitão dessa equipe, juntamente com o Paulão, com o Juarez, com o Timbica, com o Vladimir, com uma turma toda aí, né? E ele foi o capitão dessa equipe e o líder dessa equipe. Porque por onde ele passou, eu tenho acompanhado todas as entrevistas aí, por onde ele passou, ele foi líder. Em todas as equipes que ele passou, ele foi um grande líder. Né? Seja no Internacional, seja no Esportivo, seja no Juventude, seja no Botafogo, no Ribeirão Preto, no Cruzeiro, ele foi um grande líder. No América, então nem se fala no América do Rio. Mas aqui em Vacaria, quando ele chegou, ele foi convidado para ser jogador do Glória, ele aceitou prontamente, não é? E daí a gente entrevistava ele seguidamente, e até teve um campeonato, o primeiro campeonato de 88, a primeira fase, se houvesse empate, a disputa era nos pênaltis, e daí a equipe ganhava 2 pontos, não é? E o empate ficava com 1 ponto só da equipe. 89 isso aí. A equipe ganhava 3 pontos, né, Marcos? Na verdade, você se empatasse para você ganhar um ponto extra, tinha que fazer a decisão dos pênaltis. E foi assim, muitos jogos foi decidido dessa forma. Eu estava com um repórter atrás de uma das goleiras em um dos jogos, eu acho que era em Santa Cruz ou Venão Soares, não recordo as 2 cidades ali perto, tá? E foi para os pênaltis. O Gasperini pegou 2 a 3 pênaltis, ele pegou. E o Glória ganhou. Eu invadi o campo, atrás da goleira lá para entrevistá-lo, não é? E entrevistei ele no momento, no auge, ali, todo mundo se abraçando, esse negócio todo. Muitas lembranças aí. Mas era fácil de conversar, porque ele sempre foi um amigão, foi afável, ele como jogador e como treinador. Quando ele foi contratado como treinador a primeira vez, nós anunciamos na Rádio Esmeralda, olha, o Gasperini pode ser o treinador do Glória, Não deu outra, né? Foi convocado para ser o treinador, ele aceitou o desafio. Foi a primeira equipe que ele treinou, foi o Glória de Vacaria.
E eu fui na residência de vocês ali, a 15 de novembro, entrevistei ele em casa de manhã, como foi confirmado, entrevistei ele em casa, ele me recebeu, eu recebi e entrevistei ele, anunciando ele como novo treinador do Glória. Tá? E detalhe, ele já deu o primeiro treino, mas ele sempre foi aberto ao diálogo, à conversa. Na hora que ele tinha que gritar, que ele tinha que realmente dizer as verdades, ele dizia dentro de campo, fora de campo. E veja bem, tem uma história dele, Noemi, em 1989. 89, é o jogo, a Guerra de Vacaria, que é chamada, não é, Marcos? Glória e Grêmio. Se o Grêmio perdesse, o Grêmio caía para a segunda divisão do futebol gaúcho. Tá? Se o Grêmio perdesse em Vacaria, o Grêmio fez uma reformulação, contratou Cláudio Duarte como treinador, Elcio como lateral esquerda, o Jandir Almir, né? O jogo, Edinho, zagueiro da seleção, que veio para o Grêmio. E o Grêmio veio a Vacaria, estádio lotado, 8.000 pessoas, não cabia mais ninguém. Teve gente que assistiu o jogo de cima de caminhão lá fora. Tá? E o jogo transcorria, o Grêmio ganhando de 1-0, gol de Almir, tá? E no segundo tempo o Glória foi para cima, tentaram um empate, esse negócio todo aí. O Grêmio contra-atacou, houve uma falta que até hoje a gente disse que foi fora da área, a falta de um jogador do Glória e o Martins, que era o árbitro, não era o Agomar, uma coisa assim, não é um deles Luiz aí. Luiz Carlos Martins, se não me engano. Eu sei que era o Martins, o árbitro. Deu pênalti, marcou a bola na marca do cal. Todo mundo foi para cima dele, o Gasperini foi para cima dele, esse negócio todo lá. E o jogador esse, o Edinho, foi escalado para começo, foi lá e fez 2-0. Agora foi para cima, o Zé Cláudio marcou 2-1 e agora em cima. Mas é umas coisas incríveis assim que acontecem, não é, Gasperini? Outra história rapidamente dele, Cândice, outra história rapidamente. Um jogo, a guerra também de Antônio Prado, que nós tínhamos uma rivalidade aqui regional, Glória e Pradense. Glória precisava ganhar o jogo do Pradense lá para se classificar para uma outra fase do campeonato. Nós fomos lá, saímos perdendo de 1-0, o Glória virou 2-1. No final, um pênalti contra o Glória. Se o jogador marcasse, o treinador do Pradense era o Machado. Se o jogador marcasse o pênalti, nós estaríamos fora. O Vacaria, que era o jogador do Pradense, foi lá bater o pênalti, o Gasperini foi no campo e pegou. Ele era um baita no pegador do pênalti. Então, outra, contra o 15 de novembro, lá em Campo Bom também, esse em 88. Nós ganhamos aqui em Vacaria 2-0, estava 1-0 lá em Campo Bom para o 15. Se eles fizessem 2-0, tinha prorrogação e nós estávamos morrendo naquele calor. Pênalti contra nós no final. O jogador do 15 bateu, o Gasperini foi lá e pegou. São inúmeras histórias que a gente tem para contar do Gasperini. Viu? Já que, aproveitando isso que o Betão está falando, só para nesses dados que eu anotei aqui, Cândice, a primeira partida que o Gasperini dirigiu o Glória como treinador foi dia 22 de junho de 1990. Ou seja, ele deixou pouco tempo atrás como atleta, já que como atleta profissional pelo Glória, ele foi nas temporadas 88, 89, 90 acabou não jogando, já saindo, né, encerrando sua participação como atleta profissional. Ele jogou 57 jogos profissionais com o Glória. E aí, em 90, ele teve uma partida que foi num 3-0 que o Glória venceu o Passo Fundo. Né? E depois, ele em 94, aí sim, teve 9 jogos de novo, onde ele voltou, teve vitórias tremendas, 2013 de novo, enfim, marcou muito aí a história como treinador. 3 passagens pelo Glória como treinador. Como treinador, 3 passagens. Agora, se você quer, ele teve a sua estreia como atleta do Glória, foi em 88, no dia 22 de março, numa partida amistosa contra o Inter de Lages. Lages é pertinho aqui. Gasperini, Betão, Sérgio Rotti, Chicão, Antônio Carlos, Zé Roberto, depois Renato Lima, Jorginho, Peninha, Zé Carlos, Cigano, depois Marcos Coloco, Chiquinho, e o treinador era o Machado, que o Betão citou, que já um ano, pouco antes, ele era treinador do Pradense. E tu quer, então, a primeira partida oficial? Eu vou já aproveitar. Vai, aqui, né? por favor. A primeira oficial com a camisa do Glória Esse cabeça tem história, viu? Ele marca todas as histórias aí. Foi dia 27 de março de 88, uma vitória sobre Ipiranga de Erechim. Ipiranga de Erechim, que foi a partida depois aqui em Vacaria, lá no final, que o Glória garantiu a vitória e subiu, né? E foi uma partida realizada no Alto da Glória, 3-1. Gasperini, Betão, Sérgio Roto, Chicão, Antônio Marcos, Zé Roberto, Jorginho, Edmundo, que já
partiu também, né? Renato Lima, Zé Carlos também já nos deixou, Marcos Toloco, Peninha e Chiquinho. Dentre esses, eu já coloquei aqueles que estavam nos 11 e alguns que foram substituídos daí depois, né? Uhum. Esse foi quando Vacaria parou realmente com o acesso, onde tem no YouTube, o pessoal pode buscar Glória Acesso 1988, tem imagens aí. Foi no dia 27 de novembro de 88, e o Gasperim sendo uma figura primordial para esse jogo, para a campanha de uma forma geral. E aí depois, na primeira divisão, 89, foi um sucesso total. Na época, a gente tinha a revista Placar, né, em evidência. Hoje, os meios digitais mudaram um pouco, né? Mas a revista Placar veio fazer uma matéria aqui em 89 em Vacaria, como time da terra da maçã, o qual o Gasperim era, né, o goleiro. E a sua última partida como profissional foi no dia 14 de junho de 89, no Altos da Glória, um 0-0 com o Grêmio. E também, então, marca isso aí na história. A última partida do Gasperim como atleta profissional foi no dia 14 de junho de 89. E aonde ele começou profissionalmente, de uma forma, foi no Grêmio, como ainda um júnior, um juvenil, enfim, né? E ele acabou terminando depois também a sua carreira profissional no jogo contra o Grêmio. E você vai me corrigir, né? Eu fui buscar ali onde diz na internet, aí 68 a 70 no Brasil, indo para o Grêmio em 71, indo para o Esportivo 71 a 74, ele teve a passagem no Grêmio, depois foi para o Esportivo, voltou em 75 para o Grêmio, aí em 76 veio para o Juventude, teve aquela rápida passagem para ir para o Internacional, de 76 até 81, Cruzeiro de Minas de 81, depois o América lá, em 82 a 85, ao qual te leva o coração, né? América, né? América, né? Eu levo. Eu sou torcedora do América, gente. Em 85, ele foi para o Botafogo de São Paulo. Depois, ele veio em 88 e 89 aqui no Glória, onde encerrou a carreira. E alguns dias atrás, você fez aquela matéria belíssima com o Marcos Toloco e com o Zé Cláudio, onde o Toloco diz, né? O responsável pelo meu sucesso no Sul chama-se Luiz Carlos Gasperim, o qual conheceu lá no Botafogo Paulista. Exato. Não, e você falou super bem, Marcos. Essa é a história do paizão Gasperim. E você sabe, gente, que o único jogo do pai que eu assisti, que eu lembro, foi justamente esse contra o Ipiranga em Vacaria, o de novembro. Que o Glória ganhou, né? Que subiu para a primeira divisão. E eu lembro de estar no estádio, lembro que alguém me pegou no colo, um dos jogadores, na comemoração e me levou para o meio do campo. E quando o pai me viu, falou assim: o que você está fazendo aqui, filha? Eu disse: pai, eu vim te dar um abraço. E fiquei com ele. E depois de muitos anos que eu encontrei a foto, né, de nós dois. Foi o único jogo que eu assisti. Depois eu ia ao estádio eventualmente, né? Em 89, 94, sim, mas aí ele já era técnico. Né? E Marcos e Betão, pode falar, pode falar. O que exatamente, aí já vai haver a nossa aqui de repórter também, não podemos deixar de perguntar, né? Claro. Porque, veja só, para você, claro, é um privilégio saber, isso a gente vê aí de longa data, o trabalho que você, os seus irmãos fazem na memória do seu pai. Uma pessoa, uma figura fantástica, né? E imagina o orgulho, com certeza, de ver a trajetória dele profissional. Porque no pessoal, o dia a dia, esses é de vocês têm muito bem marcado, mas vocês têm um orgulho do que ele representou para uma cidade como Vacaria, né? E o mais importante, que vale ressaltar, e o Betão vivenciou isso junto, Vacaria, para que os amigos que estão nesse momento assistindo, Vacaria era dividida na década de 70 no vermelho e no azul. O Brasil, Vacaria, que hoje é uma equipe que só tem seu departamento de amador, veteranos, tá? E o Glória está na atividade, na divisão de acesso, mas era vermelho e azul. Brasil vermelho, Glória azul. E ele defendeu as duas cores, né? E sendo amado pelas duas cores aqui em Vacaria. Isso é importante a gente destacar, que ele conseguiu fazer uma união de forças, né, de toda a comunidade em prol de um clube que daí se tornou profissional, que foi o Glória, né? E ele defendendo os dois lados. Marcos, aproveita esse comentário que você fez e te faço uma pergunta. Como que você enxerga o legado
que o pai Gasperim deixou para o esporte e para a comunidade de Vacaria e região? Eu resumo, não é um resumo muito rápido, mas eu posso dizer que ele é o responsável por Vacaria ter, juntamente com dirigentes, bem verdade, claro, abnegados, e aí a gente não pode deixar de forma alguma de fora o seu Eugênio Marques, né, de forma alguma no Glória, o Esquil, né, que foi o grande propulsor, né, para que as coisas acontecessem, mas ele, como um atleta, ele trouxe para a Vacaria, né, o sentimento que dava para ser e ter uma equipe profissional. Então, o legado dele é muito grande na nossa cidade, para o esporte de uma forma geral, para o futebol de uma forma geral. Foi, dentre outros, um que marcou e marcou muito a história. Tenho certeza, o Betão vai lembrar de outros tantos que foram atletas profissionais e hoje são, que saíram aqui de Vacaria, né? Mas o Gasperim tem um legado muito grande, muito grande. Então, fica difícil a gente dar mensurar o que ele fez, mas eu tenho certeza que o que ele fez foi algo que até hoje está sendo colhido os frutos. Nossa, que orgulho ouvir isso. Você não sabe como filha poder escutar e poder saber que meu pai ainda hoje é lembrado e ainda hoje o que ele fez tem impacto na sociedade. Eu agora estava lembrando, a gente vai lembrando de algumas situações. Eu tive o privilégio, juntamente com o Betão e o Miro, quando o Glória fez 50 anos, de fazermos uma revista. E o ano que vem vai fazer já 70, então faz algum tempinho já que a gente fez essa revista. 20 anos. E a gente foi feita uma pesquisa por parte de outros abnegados também do Glória, de torcedores do Glória, fizeram pesquisa para saber quem foram os maiores do Glória. A seleção do Glória. E quem é o goleiro? Gasperim, não resta dúvida. Então, aí já demonstra, né, para quem acompanhou todo aquele processo, né, o reconhecimento. Então, responde talvez a sua pergunta. Que legal, que bacana. E, gente, meu pai era uma pessoa engraçada. Ele, né, como vocês falaram, um líder, ele sabia a hora que tinha que falar sério, mas ele também sabia a hora de brincar. Como jogador, a gente sabe de várias histórias, como treinador, algumas, mas eu queria que vocês me contassem se vocês lembram de algo engraçado, alguma história que, no momento que vocês conviviam com o pai. Marcos, na época que foi entrevistá-lo, algo que você viu, que escutou na concentração. Betão, algo da época de juvenil de vocês. Se tem algo que ficou marcado. O Betão me permita, o Gasperim como treinador, então, lá em 2003, quando ele teve uma convivência maior como treinador dele aqui, eu, particularmente, no Alto da Glória, ele fazia algumas brincadeiras, né, e tal. Quem é que ficava sério da comissão técnica? O Dudu, né? Ele era o Dudu um pouquinho mais reservado e o teu pai um pouco mais descontraído. Algumas vezes me chamava atenção isso, né? O Dudu um pouco mais, e aí ele já... É que, claro, né, com toda a bagagem, ele tinha o time, né? E o Dudu às vezes ficava um pouquinho mais retraído, e ele não, ele brincava mais. Algumas coisas desse sentido me chamavam a atenção na época. O que me chama a atenção também no tempo do juvenil do Brasil aqui, naquele tempo a gente tinha que comprar a chuteira, a própria meia, até o calção. Só pegava a camiseta, não é? Para jogar. Porque o esporte amador, todo mundo se ajuda, esse negócio todo. E tinha umas pessoas, uns jovens, que não tinham condições de comprar uma chuteira melhor, esse negócio todo. O que o Gasperim fez uma vez? Ele levou dois amigos nossos, ele levou numa loja de esportes aqui em Vacaria e deu um par de chuteira para cada um. Por quê? Porque era um zagueiro e um atacante. Então, ele fazia esses gestos também, entendeu? Gestos assim de, olha, eu não tenho condições de jogar domingo, não tenho chuteira. Não, peraí, vamos dar um jeito. Ele sempre foi essa liderança, Cândido. Ele sempre foi essa liderança que ele levou para o resto da vida. E coração. E coração, né? E coração humano, não é? Há quantos e quantos e quantos galetos nós fizemos na garagem do seu Nilo, o pai dele? Quantos e quantos? E ele levava a turma do Esporte Clube Brasil, o juvenil, depois de um jogo, esse negócio todo, para a gente tomar uma gelada, para a gente conversar, para a gente jantar. Então, ele fazia isso aí. Ele já era um jovem, mas era uma forte liderança, entendeu? Então, são gestos assim que marcam a história da gente. Mas eu quero contar uma história também do seguinte, Cândido. Ele foi secretário de esportes do município de Vacaria. E eu, depois de muitos anos, também fui secretário de esportes aqui no município de Vacaria. E o estádio municipal que está sendo construído lá, que você visitou juntamente comigo, lá no antigo aeroporto aqui de Vacaria,
O nome dele é Luiz Carlos Gasperini, Estádio Municipal. E nesse ano deve ser, já está toda a grama plantada, as goleiras já estão colocadas, agora só falta fazer os vestiários, a infraestrutura necessária e colocar a placa. Estádio Municipal Luiz Carlos Gasperini. Que orgulho! Eu quero visitar esse estádio. O pessoal que me acompanha aqui, Betão, sabe que o que eu faço em paralelo, né? A minha profissão também é ser groundhopper, que é você visitar os estádios. Então, eu acompanho um jogo de futebol ou faço a visita, o famoso tour. E esse estádio com meu pai, pelo amor de Deus, né? É o estádio mais importante que eu quero visitar. E tenho certeza que esse aí vai, não só você, mas toda a família, vai levar o melhor, o mais bonito. Pode não ser, pode ser o mais acanhado, mas para vocês é o mais importante porque leva o nome do pai de vocês, né? Tenho certeza absoluta disso. E com merecimento, né? É por merecimento que foi colocado esse nome, tenho certeza absoluta. E um cara, né, que que foi, além de amigo do Gasperini, lá em 68, jogavam juntos, 66, 67, 68. Quem vê hoje, o bom velhinho, mas ele também foi bom de bola, né? O pessoal diz, né? O Pinotti não fala tanto, que era um centroavante que vacaria, mas ele jogava bola assim. Tem alguns ciúmes, né? A gente tem que deixar, não é, Cândice? Que bom. Betão, e a gente tem muito seguidor aqui que é jovem, que não viu o pai jogar. Como é que você descreveria o pai para quem nunca ouviu falar dele? Olha, um atleta completo, tá? Um atleta dedicado, esforçado, não é? Mas realmente um jogador completo, um goleiro completo, tanto embaixo dos paus como saía bem do gol, tá? Naquele tempo, Cândice, e as pessoas que estão nos acompanhando, o goleiro não saía jogando com os pés, o goleiro dava balão, ele tinha que dar o balão e o goleiro não batia tiro de meta, porque hoje agora eles colocam a bola ali, não bate tiro de meta, encosta um com o outro, não é? E o goleiro não batia tiro de meta, como a gente chamava aqui na vacaria. Quem batia tiro de meta era o zagueiro. E o Gasperini começou a cobrar ele os tiros de meta. Entendeu? Ele começou ele cobrar os tiros de meta no tempo do juvenil ainda. Não, eu cobro o tiro de meta porque vocês avançam. Tá? Eu vou dar o balão. Em vez de dar o balão, ele saía jogando com a mão. Ele lançava com a mão. E esse lançamento dele com a mão ia até o meio de campo. Ou ia pelas laterais ali. Tá? Então, ele nessa época, então veja bem, isso em 1966, 67, 68, 69, ele não saía jogando a bola com o pé, ele saía jogando com a mão, fazia o lançamento com a mão. Tá? E ele mesmo cobrava os tiros de meta. Dificilmente ele dava balão. O goleiro, naquela época, dava balão, tinha que dar balão, treinava muito balão. Ele jogava com a mão, lançava com a mão, tinha uma força, não é? Lançava com a mão, a bola ia até o meio de campo, nos laterais, nos ponteiros, esse negócio todo. Mas ele era realmente um goleiro completo, apaixonado pela profissão, e realmente os jovens que estão nos assistindo, não é? Que são seguidores, que querem entrar no futebol, querem dar sequência à sua carreira, têm que ser determinados, têm que treinar, têm que fazer o aprendizado realmente que tem que ser feito. Isso é muito importante, Pedro. E uma coisa que o Betão estava falando aqui do Gasperini, e eu era um jovem, e eu via muito pelo rádio na época, porque não é como hoje, que tu tens futebol hoje o dia inteiro, se você quiser, na TV, né? Então, a gente ouvia muito. E tu veja bem, o orgulho de uma pessoa que conseguiu se manter. Um exemplo, eu vou citar aqui, no Internacional, o clube que é o qual ele ficou mais tempo. Tanto tempo no clube é porque tinha qualidade técnica, né? Para permanecer tanto tempo. Senão, não permaneceria. Claro que nós vamos falar de um tempo, hoje, nos perdoem os mais jovens, hoje o futebol, para mim, ele está nivelado para baixo, infelizmente, mais na força física do que na técnica. Naquela época você tinha muita técnica do que mais força física, né? E aí você tinha o Manga, você tinha um Bagatini, tinha depois o Benítez. Então ele pegou goleiros do mesmo tamanho dele, né? Então, às vezes a gente pode dizer, mas não foi titular um tempo, não foi. É que todos eram nivelados. Infelizmente ou felizmente, para um clube de futebol era fácil encontrar atletas de alto nível. Hoje já não tanto, né? A gente vê, por exemplo, citando uma posição diferente, meio-campista, o famoso camisa 10. Quem tem um, não tem dois, né?
Veja bem que antes, só para daqueles jogadores que atuaram com o Gasperini no Esporte Clube Internacional e também no Esportivo e também no Grêmio, muitos vieram treinar no Glória. Tá? O Benítez foi treinador do Glória, era goleiro junto com o Gasperini Internacional. O Vacaria, que era lateral esquerdo no tempo do Internacional campeão, com o Gasperini, foi treinador do Glória. E jogou no Brasil aqui também, né? É, verdade. Brasil no Bota de Ouro, o Vacaria. E o Cacau, que foi jogador com o Gasperini no Esportivo, depois foi jogador com o Gasperini no Grêmio. Não sei se o Cacau também não é compadre do Gasperini, tá? Foi treinador do Glória também, tá? Então são histórias assim que a gente convive, que a gente sabe do dia a dia, que a gente viveu nesse tempo aí com o Gasperini e com outros atletas aí também. E uma última pergunta que eu queria fazer para você. Se você tivesse que resumir Paizão Gasperini em uma única palavra, qual seria? Um apaixonado. Coração. Tá? Que legal. Cara, um grande coração. Apaixonado pelo que ele fazia. Apaixonado pelos amigos, apaixonado pelo esporte, apaixonado pela família. Nossa, que legal, gente. Muito obrigada por vocês participarem, obrigada pelo tempo de vocês. Vocês são pessoas muito especiais e, para mim também, vale lembrar que eu fiz estágio com vocês e com o Miro, segundo ano de faculdade, época que eu estava estudando rádio, já tinha que começar a fazer estágio, e eu fui, vocês prontamente me acolheram. Vamos andar de Corsinha, né? Corsinha verde. E andar pela Esmerilda. Você tem que vir aqui nos novos estúdios da Rádio Esmeralda para conhecer a Rádio Esmeralda novamente. Tem que vir aqui. Não, eu vou. Quando eu for à Vacaria, eu faço questão de voltar e conversar com vocês também. É sempre muito especial, porque eu tenho uma gratidão muito enorme. Vocês me ensinaram muito, tenho certeza disso. Aprendi muito com vocês. E é importante a gente sempre relembrar e ser grato às pessoas que contribuíram para a nossa evolução, contribuíram. Se eu hoje estou aqui 20 anos depois, praticamente de formada, vocês fizeram parte dessa história. Tenho certeza disso. Cândice, eu conheci o Dudu quando nasceu, conheci o Thiago e conheci você quando nasceu. Olha só. Veja bem. Olha os cabelos, né? Olha os cabelos, né? Não vou falar, Betão. Mas olha, que ótimo, gente. Obrigada mais uma vez. E obrigada a todos que nos acompanharam aqui no Histórias do Gasperini. Até a próxima. Saúde, beijo. Beijo para vocês.